Salve, salve galera do Segundão, tudo bem com vocês? Professor Johnny aqui mais uma vez para a gente estar desenrolando a nossa disciplina de História. Lembrando que essa é a primeira aula do nosso segundo trimestre. Então vamos tentar nos organizar um pouco melhor nesse trimestre para ficar tranquilos, beleza? Então vem comigo aqui, vamos entender a economia colonial do Brasil. Galera, a gente já trabalhou com uma série de coisas ligadas ao Brasil, desde o momento da sua colonização, lembrando que já na primeira parte a gente trabalhou colônia de exploração, depois a colônia de povoamento. E é na colônia de povoamento, depois de 1530, que o Brasil vai começar a se desenvolver economicamente. Então vamos entender aqui como que funcionava o antigo sistema colonial. Sistema de dominação da metrópole sobre a colônia, conjunto de normas e leis que regulavam as relações da metrópole com a colônia, principalmente no campo econômico. Então a gente percebe que a economia, nesse primeiro momento, era de que forma? A metrópole vinha aqui, pegava tudo que a colônia tinha e ia embora. Quando a colônia queria fazer qualquer coisa, poderia? Sem autorização da metrópole? Não. Tranquilo? Caminhando aqui, a mentalidade desse momento que a gente está vivendo é o chamado mercantilismo. Logo, os países europeus que se lançaram, nessa expansão colonial e começaram a colonizar uma série de lugares, eles então têm uma visão de enriquecimento do próprio país, através do ouro, da prata, e de outras coisas que envolvem o consumo lá no mercado europeu, beleza? Caminhando, a gente vai perceber que o Pacto Colonial foi algo muito significativo para o controle dessa colônia, ou seja, a colônia só poderia fazer negócio com a metrópole. A metrópole, então, recebia tudo que a colônia tinha de bom e de melhor. E o que a metrópole fazia com isso? Exportava lá na Europa. Então, quem ganhava com todo esse pacto colonial, na grande maioria das vezes, para não dizer em todas, era a metrópole. Tranquilo? Caminhando então aqui, a gente chama também essa questão do pacto colonial de exclusivo colonial, tranquilo? Que é esse controle da metrópole sobre as colônias. E aqui tem outras definições, mostrando algo ligado a esse pacto. E eu vou deixar aqui mais a título de leitura para depois vocês darem uma olhada, até porque eu vou encaminhar para vocês esses slides. Vamos caminhar aqui. É como se a colônia fosse uma espécie de bichinho de estimação, Eu gosto do termo galinha dos ovos de ouro. A gente percebe aqui que o rei de Portugal colocou o Brasil dentro de uma gaiola e os ovos eram literalmente de ouro. Tranquilo? Caminhando aqui. Nesse momento agora, mais específico, a partir do século XVI, um pouco mais à frente, e o século XVII, a base da economia vai ser o açúcar, vai ser a questão agrícola ligada ao açúcar. Então a economia colonial resulta da dependência ao mercado externo, ou seja, o mercado externo precisava, Essa produção era voltada basicamente para eles. Por quê? Porque o que eles produziam aqui era levado para lá, o açúcar era muito valorizado lá fora, A agricultura foi um recurso encontrado para a exploração do litoral brasileiro. Por quê? E nisso eles só vinham aqui e tirava. Só que agora vamos fazer o seguinte, já que a gente está mandando a galera para aí, a gente viu isso, Martim Afonso de Souza e sua família e outras figuras, vieram para cá para povoar e trouxeram cana-de-açúcar com eles, diretamente da África, para que pudesse ser plantado aqui e então comercializado. Perdão, eu falei da África, eu pensei na África. Aqui a gente percebe que as primeiras mudas vieram das Índias, tranquilo? Ou da Índia, como a gente costuma chamar. Passou-se do âmbito da circulação de mercadorias para a produção. Então o Brasil agora não era mais um lugar que só tirava. Agora começou a haver esse povoamento e a gente vai ver no decorrer das aulas o que se deu nessa pegada toda. Vem comigo então.
A economia açucareira, ela teve motivos para ser escolhida aqui, né? A gente percebe que existia um mercado consumidor, então era válido trazê-la para cá. A gente percebe que no aspecto econômico era viável, né, a ocupação do país, então eles falaram o seguinte: é melhor que a gente produza alguma coisa para que de fato a gente se beneficie disso, porque lá tem muitas áreas, né? Lá tem muito território, e quando a gente dominar e começar a plantar, automaticamente é nosso, tomamos posse da parada. Então vem comigo aqui a experiência também dos portugueses, né, de outros lugares que eles já plantavam, como a gente vê aqui, Cabo Verde, Açores e Madeira. A qualidade do solo aqui era favorável para que plantassem também. Só que um porém, eles só conseguiam plantar, e a gente vai ver mais à frente, os 3 produtos que eles conseguiam fazer, o refino era feito pela Holanda. Então a Holanda, de alguma maneira, se beneficiou até mais do que o próprio Brasil, e a gente vai ver isso, beleza? A economia açucareira, pensando aí na empresa açucareira, né? A empresa açucareira foi a solução que possibilitou a valorização da economia, ou econômica, né, das terras descobertas, e dessa forma garantiu a posse pelo povoamento da colônia brasileira, principalmente no Nordeste, que era uma zona de mata, né? A estrutura da empresa era, como a gente já falou, comercial e exportadora. A cana-de-açúcar foi o mais importante produto agrícola até o primeiro reinado, né? Quando a gente pensa assim, ciclo do açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café, a gente pensa a questão de ciclo, mas na verdade o açúcar ele nunca deixou o cenário brasileiro. Claro que a partir do primeiro reinado, ou após o primeiro reinado, ele perde pouca força, mas ele nunca deixou de ser um dos principais produtos agrícolas. Hoje a gente tem a soja comandando a parada e a pecuária, mas nesse período aí o açúcar dominava. Tranquilo, galera? Caminhando aqui então, o Brasil então era o maior produtor mundial de açúcar, né? Principais centros produtores, Pernambuco e Bahia, né? Os trabalhadores livres que existiam, né? Eram lá os mestres do açúcar, a galera que fazia a parada toda, o feitor, os capitães do mato, os lavradores contratados, esses eram os livres. Tinha também os grupos, né, que a gente chama de flutuantes, que era formado pelos mestiços, mamelucos, rendeiros e agregados. A montagem da empresa açucareira obedeceu um sistema de plantejo. Professor, o que é plantejo? Plantejo é isso aqui, ó. Uma monocultura, ou seja, um só produto, uma mão de obra escrava, eles não tinham gasto com mão de obra, e um latifúndio. Professor, latifúndio é uma grande fazenda? Não. Latifúndio é gigantesco, muito maior do que qualquer fazenda. Latifúndio é uma grande área. Então, esses 3 conceitos juntos, nós chamamos de plantation. Tranquilo? Vamos lá, caminhando aqui. Havia uma total ausência de autonomia dos produtores e a economia ficava atrelada ao mercado europeu, inteiramente voltada para o mercado externo, beleza? Mas aqui a gente percebe, né, que havia o engenho, que era uma espécie de aparelho, né, de unidade de produção, e a gente vê que tinha 2 tipos de engenho, o geais, movido à água, e os trapiches, movido à atração animal. Lá havia, né, toda a organização, que era a casa grande, a senzala, o lugar de produção, a área de plantio, né, a gente percebe aqui como é que era mais ou menos um engenho. Era uma pequena, a parte do engenho em si era como se fosse uma fazenda, mas lembrando que o latifúndio era gigantesco, aonde se plantava a cana. Beleza? Aí aqui vai falar sobre as etapas do açúcar, não é tão interessante, eu coloquei mais a título de curiosidade, beleza? Eu vou caminhar aqui um pouquinho. A economia açucareira, ou o Brasil, produziu o que em si? Açúcar mascavo, que é um açúcar bruto, a rapadura, né, alguns aí já comeram com certeza, e a cachaça. Repare que a gente não tinha condições de produzir o açúcar como nós o conhecemos refinado. Então isso ficava na conta de quem? Dos holandeses, que ficavam com 65% desse lucro. Quanto que Portugal ficava? 30%. E os senhores de engenho aqui no Brasil? Com 5%. Lembrando que 5% já era uma grande riqueza, né? Porém, a Holanda que saía por cima da carne seca porque ela tinha a condição e a tecnologia para refinar o açúcar. Aqui começamos a observar os fatores da decadência do açúcar. O açúcar começou a perder força por uma série de questões.
Por exemplo, os bandeirantes, que você já deve ter ouvido falar, que era a galera que ia atrás do ouro de prata, pegava os índios como escravos, porque os africanos já não estavam conseguindo trazer tantos escravos para cá em determinado momento. Esses bandeirantes, principalmente a partir de 1620, começaram a encontrar ouros, né, metais preciosos, ouro, prata. Então isso meio que enfraqueceu um pouco o açúcar. Por isso que a gente entra no segundo conceito do ciclo do ouro. Mas o açúcar nunca perdeu o seu cenário, mas enfraqueceu. Outra coisa, a União Ibérica. Quando Portugal foi dominado, né, ou foi anexado à Espanha, porque não havia sucessor de Dom Sebastião, entrou lá um cardeal que era primo dele, o cardeal morreu, não deixou ninguém, então Filipe II da Espanha anexa o reino, porque Filipe da Espanha era consanguíneo ligado ao Dom Sebastião, então ele poderia assumir essa coroa. Só que Espanha não se dava bem com a Holanda. Quando a Espanha então assume o controle de Portugal, ela faz questão de tirar a Holanda de jogada. Então isso a gente percebe que se a gente não comercializa mais um açúcar legal, isso faz com que o açúcar perda o seu valor. Sem contar que a Holanda saiu do Brasil, anexou-se em outros lugares e começou a ser a concorrente. O que você vai comprar? O melhor açúcar da Holanda, com um preço mais barato, ou açúcar que não era interessante no Brasil sem esse refino? Claro, o Brasil então perde aí um pouco dessa economia voltada ao açúcar, né? Aí a gente percebe também que quando Mauriço de Nassau, que era um holandês, né, ele vem para o Brasil, ele faz uma série de coisas interessantes, transforma grande parte, né, do norte lá, do nordeste, ele transforma em uma colônia, né, holandesa, e é açúcar produzindo legal, tudo. Mas quando há esse rompimento da Holanda com a Espanha, com Portugal por conta da Espanha, ele então é demitido e vai dar problema, que a gente conhece como a insurreição pernambucana, tranquilo? Inclusive o Tolio tem uma foto, que é essa foto aqui, que eu achei muito bacana e coloquei aqui para a gente pensar também. Galera, as atividades complementares no Brasil, a gente tinha a mandioca, que era para o consumo próprio, o tabaco, né, que era trocado por escravos, e o algodão, que inclusive foi usado na Revolução Industrial mais à frente pelos ingleses. Aí entramos num conceito que a gente chama de drogas do sertão, que também foi um período que trouxe essa economia para o Brasil muito significativa. Por quê? Porque principalmente a Amazônia e o Pará, que eram grandes áreas, né, de mata, eles desenvolveram e acharam uma série de produtos escravos: canela, cacau, guaraná em pó, castanha, gengibre, urucum, que é o famoso aqui chamado de coloral, que dava uma cor bacana para a comida, e eles então vendiam como especiarias, né? Então isso trazia também uma certa questão financeira para a colônia e principalmente para a metrópole, né? As explorações das missões religiosas com mão de obra indígena. Aqui a gente percebe que a igreja então começa a utilizar a mão de obra indígena, né? E isso não foi muito interessante também, porque o indígena não conseguia trabalhar como um africano, né? Aí a gente vê aqui as tropas de resgate, que era utilizada para resgatar, né, ou para sequestrar, ou para pegar, não sei o termo correto, né, capturar os indígenas para serem vendidos para as fazendas, né? Tudo isso então fez com que a economia começasse a se perder ao longo do tempo. Aqui estão as drogas do sertão. Beleza, galera? Vamos lá. A atividade que eu quero com vocês. Página 368 a 370 somente. Porque depois da 370 tem outros exercícios, mas só até a 370 que eu quero. Vocês vão fazer a atividade no caderno, vão colocar o nome na parte de cima, vão tirar uma foto nítida, por favor, e vão anexar aqui no lugar certo no Classroom, que eu vou deixar claro lá qual é a atividade que é para anexar. Tranquilo, galera? Agora eu vou passar uma outra atividade que é para entregar lá na frente, eu vou explicar. Você vai mostrar a importância do escravo na construção do Brasil. É uma pesquisa. Você vai ver qual a importância do escravo para que o Brasil fosse construído como foi. Quando você vai entregar? Até a data da P1. Você pode entregar amanhã, como você pode entregar até a data da P1 do segundo bimestre. Na verdade, aqui era para ser trimestre. Tranquilo, galera? Deus abençoe, então. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!